Charles do Bronx surpreende, retorna, mira retorno ao octógono ainda em 2025 e ó, já apontou até o nome, tá? Que bom ver Charles do Bronx com essa energia, com essa vontade de voltar. Ele concedeu aquela entrevista ao nosso colega Diego Ribas, lá da AG Fight. Estou com a entrevista aqui, eu vou exibir exatamente essa parte que ele fala sobre retorno para nós acompanharmos juntos e pontuando, como eu disse, a quem seria o próximo adversário. Acompanhe comigo, por favor, essa entrevista concedida ao Diego Ribas da AG Fight. Vou exibir para vocês o trecho em que ele fala de futuro. Pra você ter noção, hoje eu estava com o pessoal da Alemanha aqui em casa e eles perguntaram muito sobre isso. Eu falei que, cara, essa semana agora já acabou. Semana que vem, provavelmente, é a semana que eu vou para a Alemanha, né? Que eu tenho um seminário para fazer. Então, ou seja, assim que eu voltar da Alemanha, eu já quero voltar a treinar, mas nada, sabe? Não, quero voltar a treinar na manhã, tranquilo, tentar entender, mexer, focar, porque novembro eu quero lutar de novo. Novembro, dezembro, comecinho de dezembro eu quero lutar de novo. Quero lutar de novo esse ano, eu não quero ficar sem lutar esse ano. Já está pensando em segundo semestre, já pensando em outra luta. Ainda este ano, o seu Charles do Bronx, Leonardo O Guimarães. Que bom ver o Charles do Bronx assim. E é esse o time mesmo? Precisa lutar nesse tempo que ele está prevendo? Cara, eu gosto muito do Charles realmente ter essa mentalidade de querer voltar ao caminho das vitórias, de não ficar nessa de, vou pensar na minha carreira, vou tirar um tempo com os meus empresários para ver o que eu faço. Não, ele já está determinado que ele quer voltar a lutar. Então, quem estava querendo que ele se aposentasse, meu irmão, um abraço para você. Não vai ser dessa vez que o Charlinho vai pendurar as luvas. Mas sobre esse tempo, eu tenho uma dúvida, cara. Eu não sei se é um tempo bom para ele voltar. Lembrando que ele foi nocauteado agora, né? E, enfim, vai ter aí 5, 6 meses, quem sabe, para se recuperar de um dano brabo que ele tomou, né? Chacoalhou bem o cérebro dele ali. Só que é aquela coisa, o Charles não é mais garotão. O Charles já tomou muita porrada na cabeça dele, né? Já tomou bastante knockdown. Então tem que tomar cuidado, né? Eu acho que, não sei, cara, quem sou eu para falar o que ele tem que fazer na carreira dele, né? Um ex-campeão, veterano, mas Leonardo, esperaria um pouco mais, porque essas questões de voltar rápido depois do nocaute sempre são colocadas em pautas, então acho que a gente não pode ignorar só porque a gente quer ver o Charlin voltando e vencendo a sua próxima luta. Então, vamos ver como é que vai ser, mas né, isso aí é só uma declaração dele. Se realmente vai acontecer isso, a gente não sabe, né? Mas tomara que não. Eu preferia que ele voltasse em janeiro, fevereiro. Acho que tá um bom time aí para ele voltar. Enquete no ar perguntando: é uma boa para Charles do Bronx voltar ao octógono ainda em 2025? Tendo ouvido aí o comentário de Leonardo O Guimarães, faça o seu voto lá, dê a sua opinião. É uma boa para Charles do Bronx voltar ao octógono ainda em 2025? Vá lá e comente. Dos votos que tem agora, todos acham que sim. Daqui a pouco eu vou trazendo parciais. Marcelão pergunta o seguinte: Charles vai lutar esse ano contra quem? É aí que está, meu caro. É aí que está. Nesta mesma entrevista, mais tarde, ele respondeu que tem um alvo interessante. O havaiano Max Holloway, que vai lutar agora contra o Justin Poirier, 318, é isso? 300, Isso. 318 a gente tem Justin Poirier, Max Holloway. Última luta do Dustin Poirier no UFC, ou talvez até a última da carreira, valendo o cinturão BMF. Ontem nós traçávamos exatamente esse caminho aqui no Super Lutas News e vai ao encontro do que o Charles do Bronx pensa, é lei. O próximo adversário, Max Holloway, faz sentido? Demais, cara. Faz sentido demais pra mim. Esse é o. Poucos adversários, na verdade, para o Charles nesse momento fazem tanto sentido quanto o Max Holloway. Como eu falei ontem, eles se enfrentaram faz 10 anos, agora mês que vem, em agosto, vai fazer 10 anos que eles se enfrentaram ainda na época do peso pena, e aquela luta praticamente não aconteceu, porque o Charles teve uma lesão ainda no primeiro round, saiu de maca e tudo, e eles praticamente não lutaram.
E agora os dois já são grandes nomes, nomes muito populares do UFC. Uma luta entre eles faria muito sentido. O Max Holloway agora já veio para ficar na categoria dos leves, então, independente do que aconteça na luta contra o Poirier, com certeza ele vai se manter com 70 quilos. E é um adversário que faz o perfil do Charles, que tem sentido, porque são dois lutadores experientes, dois lutadores conhecidos. Não seria o Charles servindo de escada para alguém mais jovem, não seria o Charles enfrentando alguém que já está muito no final de carreira, seria um adversário muito compatível com o momento em que o Charles vive na carreira dele. E principalmente se o Holloway consegue vencer do Poirier, essa luta valeria, né, o título BMF, que é um título que casa muito também com a forma como o Charles luta. O Charles é um cara muito agressivo, que tem o recorde de vitórias na via rápida do UFC, então seria um combate que com certeza seria a luta principal, que venderia muito bem e mexeria muito tanto com o público norte-americano quanto com o público brasileiro. Aliás, com o público do mundo inteiro, porque são dois caras muito populares. Então eu gosto muito desse combate e eu acho que o timing para o Charles voltar vai depender muito de como essa luta vai se desenrolar. Se o Holloway sair dessa luta de cara limpa, se ele não se machucar, o que eu acho pouco provável, mas se acontecer, eu imagino que o Charles volte ainda esse ano. Se for uma guerra, se o Holloway sair bem machucado, se o Holloway tomar knockdown, se o Holloway for nocauteado, por exemplo, aí eu acho que ele vai demorar um pouco mais. Mas, de qualquer forma, o próximo adversário tem que ser o Holloway mesmo. Léo, por que Charles do Bronx mira Max Holloway, na sua opinião? Acho que ele tem esse sentimento de revanche, né? De querer. Porque muitas pessoas dizem que o do Bronx arregou pro Holloway, que ele desistiu da luta, que ele não aguentou a pressão, que ele deu um migué, e com certeza isso deve ferir o ego do Charles, né? Então, agora na categoria de cima, sem aquele sofrimento todo no corte de peso. Quer dizer, o Charles ainda sofre no corte, né? Ele é muito grande. Imagino que ele sofra bastante ali para cortar o peso. E podendo se vingar de um cara já veterano, já rodado como o Holloway está agora, não no início de carreira, como os dois estavam em 2015, eu acho que é um cenário maneiro, né? E quem sabe pode preparar o Holloway para a terceira trilogia na carreira dele, que ele está indo para a segunda agora, contra o Dustin Poirier, já teve a do Volkanovski, né? Então, o Holloway pode virar o cara com mais trilogias na história do MMA, quem sabe. Eu não sei quais são os lutadores que têm quantas trilogias, mas acho difícil alguém ter mais que 3 aí. Então, vamos ficar de olho, mas é uma boa luta. Concordo com o Luiz, é uma boa luta pro Charles. Não é luta dada, mas é um lutão.